Boa tarde, meu nome é Suiana, estou no oitavo período, já estou quase terminando a faculdade. Estamos aqui nessa tarde com vários alunos extensionistas de vários períodos. Aqui a gente junta vários períodos para fazer projetos extensionistas. E a extensão, ela é o tripé da universidade, que tem ensino, pesquisa e extensão. O ensino é o próprio ensino em si, que são cursados, né, as disciplinas que são cursadas durante a graduação. A pesquisa são as pesquisas acadêmicas, projetos, o TCC, são as pesquisas, diversas pesquisas que acontecem durante a graduação, as pesquisas para o estágio também. E a extensão, ela é o seguinte, ela vai levar o conhecimento acadêmico para a comunidade externa, né, fora da escola, através de projetos, de eventos, de palestras, permitindo a troca de saberes, a aplicação prática do aprendizado e o desenvolvimento social. Esses projetos, eles têm que ter uma relevância social também. Algo que venha trazer benefício, conhecimento para a sociedade. Então, essa palestra que ela tem o objetivo de compartilhar alguns conhecimentos teóricos, brevemente, né? E focando em experiências relacionadas ao estágio na educação infantil. Aqui nós vamos falar um pouquinho da nossa experiência no estágio. Então, onde que tem essa origem da educação infantil? Ela inicia por mudanças trazidas através da industrialização. Na Revolução Industrial, né, aconteceu o avanço da industrialização, as mães precisavam trabalhar fora e não tinha como levar as crianças para o ambiente de trabalho. Então, surge aí essa necessidade de espaço ainda não tinha esse nome, creche, não tinha essa nomenclatura, eram pessoas, né, cuidadoras, que ficavam olhando essas crianças. Elas tinham um caráter assistencial voltado apenas para o cuidado e proteção das crianças. Só que com o passar do tempo, começa a se perceber que as crianças não podem ser só cuidadas, né? Com o passar do tempo, passa a perceber que elas precisam de um caráter educativo. Então, ela surge aqui no Brasil, primeiras creches, instituições voltadas à infância, que também tinham caráter assistencial para atender os filhos dos trabalhadores. Mas com o passar do tempo, né, também no Brasil é reconhecida essa importância do desenvolvimento integral da criança, do educar, não só cuidar, mas o educar. O educar, quando a criança está sendo alimentada, vai ser educada a estar todos ali à mesa com educação e comer alimentos saudáveis e aprende a comer sozinha, pegar na colher, comer sozinho, está educando a criança, né? Então o professor está ajudando, não é só cuidar, o professor ele vai cuidar na creche, vai cuidar e educar através da troca de afetos. E como ela é efetiva mesmo no Brasil, que ela não tinha, ela não estava estabelecida na lei. Então a Constituição Federal de 1988, houveram várias constituições no Brasil, desde o tempo do Império, desde muito tempo, que a Constituição é uma lei que rege o país. Só que essa de 1988, que é a nossa atual Constituição, ela surge na época em que acaba a ditadura. Então ela é apelidada como Constituição Cidadã. E nessa Constituição de 1988, vários direitos são reforçados, a democracia é reforçada. E a educação, ela também é reforçada nessa Constituição. Ela vem chegando aí como um dever do Estado, mas não é só do Estado, é da família também. Porque nos tempos anteriores as crianças não eram obrigadas a estar matriculadas na escola, né? Agora são
a família tem a responsabilidade de matricular suas crianças, que a família que não matricula sua criança, ela recebe uma sanção, ela é acionada pela assistência social do município, né? Pelo conselho tutelar. Então aqui começa essa obrigação do Estado, o dever do Estado de proporcionar esses ambientes educativos. E aqui a gente tem a Constituição Federal, aqui onde está, né, o dever do Estado da educação será mediante a garantia de educação infantil em creches pré-escola a crianças de 5 anos de idade. Então, a partir dos 5 anos de idade já, né, já começa a pré-escola, que é a educação infantil pré-1, pré-2, que a gente conhece como pré-1 e pré-2. Então, o Estado agora tem que garantir. Isso antes não era previsto em lei, existia, mas começou a ser previsto em lei através da Constituição Cidadã. E é bom que a gente abra, vocês visualizem a lei, abre no computador, abre no celular, visualiza a Constituição. E isso é uma experiência que eu tenho, que quando você visualizar, você vai aprender melhor até para fazer as provas. Você vai ter um conhecimento melhor. Aí você vai sempre destacando aquilo que é relevante, que você precisa aprender. Não só para fazer a prova, mas aprender para a vida também, para concurso. E aqui vem a LDB. A LDB, ela é o documento que a Constituição, ela prevê de uma forma genérica. A LDB, ela já vem detalhando. Então, a Constituição, ela permite a criação de leis, né? Porque ela não tem como colocar todas as leis lá, educação, saúde, tudo, leis trabalhistas. Então, cada um vai surgindo uma lei, né? Vai tendo a sua lei específica. E a LDB, essa lei que ela vai começar a organizar o sistema educacional brasileiro de uma forma mais detalhada. Então elas surgem, tiveram outras LDBs, né? Mas essa atual mesmo, após a Constituição Federal, é essa aqui que está vigente agora, que é 1996. Então a educação ela passa a ser creches para criança de 0 a 3 anos e pré-escola para criança de 4 a 5 anos. Objetivo, desenvolvimento integral da criança, seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Então, a gente cuidar e educar na creche, na educação infantil, a gente vai cuidar das crianças no seu aspecto físico, dar um banho numa criança pequena, trocar uma fralda. Psicológico, a gente vai trabalhar essa parte assim do emocional da criança, da autonomia intelectual, social, o convívio entre elas, buscar um convívio harmônico. É claro que na prática surgem várias coisas, né? Mas a gente vai buscar o melhor para a criança. Aqui visualizando aqui na LDB, né? A gente visualiza aqui é melhor. Aqui, ó, as pré-escola de 4 a 5 anos, a gente também tem aqui, ó, redação dada pela lei e tal, 2013. Porque antes de 2013 era com 6 anos, até 6 anos na creche. E a partir de 2013 tem aqui uma emenda constitucional, né, uma lei que ela vai modificar isso aqui para 5 anos de idade. Isso aqui também é algo que pode cair em concurso. E temos também a educação infantil na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Ali ela vai orientar, né, um documento orientador, que ela orienta as práticas pedagógicas na educação infantil. Então, ela tem três tópicos principais aqui. Nós temos os direitos de aprendizagem, os campos de experiência e a importância das interações e das brincadeiras no desenvolvimento infantil. Vamos visualizá-lo aqui melhor. Esse documento é bom vocês baixarem. E aqui é uma parte do sumário que eu printei. Aqui você vai visualizar melhor as páginas onde se encontra aqui, ó. Você pode ir folheando o documento, abre no computador, no celular, vai olhando o documento, que você vai aprender melhor a matéria quando você está visualizando. Aqui tem os campos de experiência, os objetivos, né?
Temos também, né, depois a transição da educação infantil para o ensino fundamental, que é algo que não vai ser tratado aqui, mas é bom vocês lerem um pouco, que é algo muito interessante. Aqui a gente visualiza aqui, ó, direitos da aprendizagem, tá aqui, você vai ver a página, você vai abrir essa página aqui, ó, que é conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se, né? Nisso aqui é bom a gente até ler, entender melhor, até para combater o bullying, porque todas as crianças têm direito de conviver, então a gente tem que fazer práticas educativas, conversar com as crianças para não ter o para não ter bullying, para não ficar desfazendo o coleguinha. Quando a gente visualizar a situação, a gente falar com toda delicadeza, não é, né, brigar com a criança, mas falar com todos os alunos de uma forma educativa. E a gente tem aqui os campos de experiência. Aqui vai o eu, o outro, o nós, mas esse é só um pedaço que eu printei. Mas você pode ler o documento completo. Então coloquei aqui os campos de experiência aqui, que tudo isso a gente tem que ler para entender, que é o eu, o outro e o nós, importância da convivência, de respeitar o espaço do próximo, corpo, gestos e movimentos. Então a gente tem o trabalho aqui da motricidade grossa, que é aquelas atividades físicas que acontece, a criança dançar ou brincar num bambolê, aqueles exercícios de tipo como se fosse da educação física, né? Traços, sons, cores e forma, vai trabalhar, né? Já as atividades, né? Vários tipos de atividades. Também vai trabalhar a motricidade fina, os traços. A escuta, fala, pensamento, imaginação é a contação de história, podemos exemplificar como a contação de história. Espaço, tempo, quantidade, relações, transformações, também a gente pode trabalhar os números, o que é maior, o que é menor, o que é direita, o que é esquerda. Então, enfim, você folheando também a BNCC, você vai ter aqui, ó, esses códigos aqui, que a gente vai colocar nos planos de aula. A gente vai entender melhor, até se eu estou na dúvida, o que eu vou fazer? Lê os códigos que você vai ter uma ideia melhor. O cuidar e o educar na educação infantil. Então, essas práticas, elas são inseparáveis durante a rotina da escola, né? Como já foi falado, o professor ele organiza atividades, auxilia as crianças na necessidade do dia a dia, promove interações, né? Ele vai contribuir para o desenvolvimento integral da criança. O cuidar ele faz parte, mas o educar também é muito importante. Todos os dois são importantes. Não tem como cuidar somente ou somente educar. E aqui a gente também tem que lembrar que toda atividade pedagógica que a gente passar para a criança, a gente tem que ter uma intencionalidade pedagógica. A criança vai brincar vai dançar uma musiquinha. Qual é a intencionalidade pedagógica dessa música? O que ela vai trabalhar na criança? Ela vai trabalhar o eu, o outro, o nós? Ela vai trabalhar o movimento? O que ela vai trabalhar? Então, todas as atividades não são feitas assim, só da cabeça eu vou fazer qualquer coisa. Não, elas têm que ter um objetivo. E aqui vem o papel do professor na educação infantil, ele é fundamental, ele vai ser um mediador da aprendizagem, organizando experiências, né? Aqui numa contação de história, o professor ele não vai apenas ler o livro, ele vai dialogar com as crianças, vai incentivar a imaginação das crianças. Vai fazer algumas pausas, né? O que vocês acham que vai acontecer agora? Então, quando conta uma história para uma criança, não é somente contar a história, tem que fazer diversas coisas para poder incentivar o pensamento, a imaginação da criança. Nós temos aqui alguns autores, vou falar agora sobre alguns autores. Paulo Freire, ele é um autor essencial, né, para quem está nessa linha aí da pedagogia. Ele é um autor que traz muitas experiências para gente. Quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender.
ele é uma troca, né? Você aprende quando você ensina as crianças. Se essa criança aprender, você está aprendendo a ensinar. Saberes docentes aqui, temos esse autor aqui que é o Tardif. Esse aqui é um livro que está disponível na internet, Saberes Docente e Formação Profissional. E para eles, os saberes são construídos a partir de diferentes fontes, como formação acadêmica, currículos escolares e a experiência cotidiana na sala de aula. Então, ele aqui está refletindo a importância da experiência. Que a gente não pode ter só, né, a teoria, nós temos que ter essa experiência prática. Essas experiências elas vão contribuir para a construção de conhecimentos importantes para quando a gente for estar de fato numa sala de aula. E temos também dois autores aqui, que é Novoa e Pimenta. Ele vem aqui, trabalha, né, a linha dele de pesquisa, transformação da escola e formação de professores. Para ele tem que ter uma escola uma escola que agrega todos os tipos de alunos, que constrói saberes, né, de acordo com vários contextos, que esses saberes eles vêm também da experiência. Todos os autores que eu estou falando aqui são autores que enfatizam essa parte da experiência. E tem também, ó, essa autora aqui, Pimenta também, que ela também fala sobre saberes pedagógicos e atividade docente. Autores como Novoa e Pimenta destacam também que essa formação docente ela acontece por meio de troca de experiência entre professores. E o estágio? O estágio é um momento muito importante na formação de quem está se preparando para ser professor. É nesse período que o estudante tem a oportunidade de conhecer a realidade da escola, observar o trabalho dos professores, compreender como acontecem essas práticas pedagógicas. O estágio também permite relacionar a teoria estudada na universidade com a prática vivida no cotidiano escolar. Então, no estágio, é importante também a gente saber o nosso papel dentro do estágio, ter a ética de a gente estar lá com ética, cumprindo as normas da escola, obedecendo tudo que eles, assim, que for norma. A gente não pode mudar aquela rotina que acontece na escola. A gente vai estar lá observando e fazendo o que for permitido para a gente fazer e agregando nossa experiência. Durante o estágio na educação infantil, enfim, a gente vivencia muitas experiências, muita prática pedagógica, como já foi falado, né? E essas vivências contribuem para o desenvolvimento do saber docente. O saber docente, ele é uma linha de pesquisa de TCC, de mestrado, doutorado, né? Quando vocês estiverem mais para frente, vocês vão entender. Saberes docentes tem diversas publicações de artigo, e dá tema de TCC também. Isso aqui pode dar tema de TCC, muito bom. É muito importante, assim. Agora vamos compartilhar as experiências, né? Os planos de aula. Temos aqui algumas experiências, ó. Aqui trabalha os números. Aqui trabalha motricidade grossa, né? Ó, atividade como se fosse de educação física, que é o corpo e movimento, né? A gente tem essa disciplina na graduação. Aqui está trabalhando cores e formas também. Aqui está trabalhando com a parte mais prática aqui, ó, textura. Aqui está trabalhando com tinta, né? Cores. As crianças é algo bem lúdico. As crianças gostam muito dessas atividades assim práticas, né? Bem práticas, que não fica só no papel. Aqui contação de história, né? Uma contação de história, chapeuzinho vermelho. Aqui trabalha as letras do alfabeto, essa atividade aqui.
uma atividade também trabalhando vogais. E essa atividade aqui, que é uma atividade que as crianças gostaram muito, da aluna Silvia, né? Da Silvia, e ela fez uma atividade muito boa que sobre texturas, né? Texturas aqui, ó. Aqui são texturas, né? Nas folhas aqui, as texturas aqui, ó. Tá vendo? As crianças vão colando as coisas aqui. E ela vira também os animais que foram levados também para ela tocar. As crianças tocar. Foi uma experiência muito boa. Então, para finalizar aqui, importante a gente lembrar que o estágio ele representa o primeiro contato direto que a gente vai ter com a prática docente. Então, vamos fazer ele aprender, tirar o que puder mesmo, aprender o máximo que puder. E a gente começa a construir a nossa identidade do docente, né? Então, vamos refletir que tipo de professor desejamos ser para a criança, né, para as crianças que irão passar pela nossa sala de aula. Agradecemos a sua atenção.